Descrição estrutural. Então, nesse tipo de descrição, a gente vai precisar pegar um circuito e dividi-lo em partes menores, tá? Então, basicamente, a gente vai especificar quais são essas partes e como é que elas estão conectadas. É uma visão parecida com a visão de esquemático ou diagrama de blocos, tá? Então, quando a gente constrói um componente VHDL, a gente pode declará-lo, né, utilizando essa descrição estrutural. Então, a gente precisa declarar que existe aquele componente, né, e instanciá-lo, né, que é realmente você dizer, olha, vai ter uma instância desse componente aqui. São duas partes separadas. Então, eu vou declarar o componente e depois eu vou dizer, olha, eu quero que você crie uma unidade desse componente aqui. Aí na figura a gente tem uma representação, né, lá do nosso detector de paridade pá, as três entradas, A0, A1, A2, né, que é um vetor de standard logic. Aqui a saída even, né? Isso aqui é pá. E aqui ele colocou as três unidades, né? No caso são três portas lógicas, mas mais para vocês entenderem a ideia de você estar dividindo os circuitos em unidades, não precisa ser no nível de porta lógica, né? E aqui ele tem as três unidades, que ele faz a ligação entre elas, e eu tenho os sinais, né? E isso é uma descrição estrutural. Como VHDL é uma linguagem, né? Linguagem textual, né? Essa descrição vai estar escrita, né? Então é por isso que às vezes a descrição textual, a descrição estrutural em VHDL, às vezes você tem uma certa dificuldade de, lendo o código, montar, né? Principalmente se for algo mais complexo, montar a figura, né, do diagrama de blocos ou do esquemático daquele componente. Então você precisa ter uma certa prática para fazer isso. Tá? Aqui eu vou mostrar o código, tá, daquele circuitinho lá que a gente viu. Então basicamente eu tenho aqui só a arquitetura, porque a entidade é a mesma, tá? Então aqui ele mudou o nome da arquitetura, né? STR-Arch, pode dizer que é uma arquitetura estrutural, do componente Event Detector. Aí ele declarou os componentes. Então ele declarou o primeiro componente para a porta short, que é uma short de duas entradas. É claro que aqui ele está declarando só a interface, né? Como se fosse a entidade do componente, mas não é bem a entidade, porque a entidade fica no outro arquivo. Então é o seguinte, é como se eu tivesse um outro arquivo definido, esse componente short 2, e aqui eu estou dizendo, olha, existe esse componente, ele está definido em algum outro lugar que a ferramenta de síntese vai encontrar lá nos caminhos, né, de compilação do código e vai conseguir fazer, né, juntar tudo, montar tudo junto. Aí ele declara o segundo componente, que é o NOT1, que é uma porta inversora. E aí declara os dois sinais, SIG1 e SIG2, do tipo Standard Logic, e aí finaliza a parte de declarações da arquitetura. Aí começa a descrição da arquitetura aqui depois do begin. E aí vem a instanciação dos componentes. Então, ele cria um label, nesse unit 1 é um label, tá? Que é só para marcar uma região do código, para deixar mais organizado, então é importante usar os labels, é mais fácil de você ler o código, aumenta a legibilidade. Ele coloca o nome do componente, short2, e vai usar aqui o port map. Então, o port map ele permite que você faça a instanciação desse componente e conecte as entradas do componente, as entradas e as saídas, né, a sinais e portas desse componente que nós estamos montando aqui, o componente superior. Então, ele faz a ligação da entrada I1 com o sinal A0, da entrada I2 com o sinal A1, da saída A1 com o sinal SIG1. Depois ele instancia um outro componente short2, ele coloca aqui o label, né? Ele coloca unit 2, e aí faz a instanciação com port map e faz a ligação das entradas I1 e I2 e da saída O1. Por fim, ele faz a instanciação do inversor, né? E faz a conexão da entrada I1 com SIG2 e da saída O1 com even e finaliza a arquitetura. Pronto, isso aqui é uma arquitetura completamente estrutural. Né? Lendo o código, se você não tiver, pelo menos eu tenho dificuldade de ler o código e já montar, né, a estrutura na cabeça, eu tenho que ler e aí eu vou desenhando para ver as ligações, né? Fica mais fácil assim, pelo menos para mim. E aí, quando a gente faz a declaração, né, faz uma reflexão sobre essa parte da descrição estrutural, quando se declara um componente, é parecido com a declaração de entidade, tá? É como se os componentes eles fossem um modelo, né? Um template que você pudesse... a gente não sabe o que tem internamente dele, então basicamente só importa para a gente as entradas e as saídas, né? A implementação dele, a arquitetura dele, naquele momento ele se declara, o componente não importa, e a ferramenta de síntese ela vai fazer a ligação da arquitetura que a gente vai utilizar, né, para aquele componente
no momento da síntese ou da simulação. A instanciação do componente é feita pelo port map, né, que vai fazer a ligação entre os sinais, tá? Entre os sinais do componente e com os sinais que você tem naquela arquitetura. A instanciação do componente também é uma sentença concorrente. Então você pode alterar a ordem na qual os componentes estão sendo instanciados sem nenhum problema,